Meu nome é Helena Martins. E eu costumava acreditar que carregar o sobrenome Martins era uma bênção. Até o dia em que entendi que ele era só uma algema disfarçada de legado. Naquela manhã, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas de linho da sala principal da casa da minha infância, desenhando sombras suaves nas paredes. Mas nada ali era gentil. Nem os móveis, nem os quadros de família, nem as lembranças. Principalmente, não as lembranças. Um desperdício de mensalidade. Para uma menina. Foi o que meu pai disse, com os olhos fixos no jornal, como se estivesse lendo sobre o tempo e não menosprezando os anos que passei estudando, chorando sozinho em repúblicas frias, enfrentando a fome em silêncio, enquanto ele pagava as mensalidades com o mesmo entusiasmo de quem paga o IPTU. Eu ainda segurava o diploma com as duas mãos, como se aquilo ainda fosse algo valioso. Tinha acabado de chegar da colação. Um papel, branco, oficial, com meu nome completo, Helena de Assis Martins. Engenharia de dados, dizia o título. Eu era a primeira mulher da família a se formar em uma área técnica. E você, pai, não vai dizer nada? Perguntei, a voz frágil, mas ainda firme o suficiente para não tremer. Eu queria que ele pelo menos fingisse orgulho. Só por um segundo. Ele virou a página do jornal. Não respondeu. Meu irmão, Lucas, encostado no batente da porta com o celular na mão, riu. Aquele riso debochado e arrastado, o mesmo que ele fazia quando me chamava de a esquisita por gostar de livros, ou de a mulherzinha metida por corrigir seus erros de português. Divirta-se sendo pobre, engenheira. Vai ver como o mundo é bonzinho com mulher metida sabichona. Disse ele, sem nem me olhar nos olhos. Eu engoli em seco. O gosto era de metal. E humilhação. Mas foi naquele instante, naquele silêncio pesado e quente da sala, que eu decidi, nunca mais pediria nada a eles. Nunca mais imploraria por reconhecimento, por validação ou por espaço naquela família onde eu era tratada como um erro em forma de filha. Mas o que eles não sabiam, e isso me sustentou como um segredo precioso, era que eu já estava estagiando, havia 2 anos, na área de dados da própria empresa da família. Um estágio disfarçado, conseguido por mérito e sob um nome diferente, Helena Costa. Eles não sabiam que, enquanto meu pai posava de empresário exemplar e meu irmão se esbaldava com o cargo de diretor de expansão ou um título vazio que escondia a completa incompetência, eu vinha mapeando silenciosamente as falhas da rede. E não eram poucas. A empresa, Grupo Martins Soluções, parecia sólida por fora. Um império de lojas de materiais de construção que se espalhava por 8 cidades do interior. Mas por dentro ela era uma bomba relógio. E eu era a única com o mapa da contagem regressiva. A humilhação naquela manhã foi apenas o início. Naquela semana, a casa virou palco de constantes ironias. Meu irmão, com a pose de sempre, dizia frases como: aposto que nem vai conseguir emprego. Só conheço engenheiro desempregado. Ainda mais mulher. Meu pai fazia questão de convidar conhecidos para jantares e me apresentar como a filha que resolveu brincar de profissional. Quando alguém me parabenizava pela graduação, ele soltava risadinhas e dizia: esses diplomas hoje em dia, qualquer um tem. Até minha mãe, sempre calada e submissa, teve a coragem de me chamar de ingrata por eu não agradecer o suficiente pelo sacrifício que meu pai fez para pagar a faculdade. Eles não sabiam que eu trabalhava à noite limpando escritórios para pagar o aluguel da República. Que eu dormia em cima dos cadernos de tanto estudar. Que vendi meu notebook velho para conseguir comprar o jaleco do estágio. Eles não sabiam. E pior, não queriam saber. Mas o que eles também não sabiam, e isso me dava uma força quase cruel, era que o setor de logística da empresa, onde Lucas reinava com arrogância e despreparo, estava atolado em dívidas. Que a matriz havia perdido contratos por erros ridículos de armazenamento. Que o novo software de controle de estoque, que ele tanto alardeava, estava derrubando os números em vez de organizá-los. Eu sabia de tudo. Porque eu o programei. Certa noite, eu fui chamada para uma reunião urgente com a diretora da consultoria parceira que auxiliava o Grupo Martins com a reestruturação dos dados. Ela era uma mulher elegante, dura, mas sempre respeitosa comigo. Seu nome era Amanda Ferreira, e ela nunca soube meu sobrenome completo. Apenas confiava no que eu entregava. E eu entregava muito.
Helena, preciso que você analise isso. Ela disse, jogando uma planilha na tela. É um rombo de quase 1 milhão. Pode me confirmar? Meus olhos varreram os números. As notas fiscais duplicadas. As transferências com destinos inconsistentes. Tudo ali gritava, fraude ou incompetência absoluta. Eu confirmo. Respondi. E mais, posso provar que o sistema foi alterado manualmente em 4 ocasiões. Inclusive ontem. Ela regalou os olhos. Helena, quem fez isso? Eu hesitei por meio segundo. E então disse. Lucas Martins. Diretor de expansão. Eu voltei para casa naquela noite com o coração em chamas. Pela primeira vez, senti que tinha em mãos o poder de destruir o império dos arrogantes que sempre cuspiram no meu esforço. Mas ainda não era o momento. Não ainda. Eles ainda precisavam me atacar mais. Precisavam cavar a própria cova e eu deixaria. Nos dias seguintes, as provocações continuaram. Lucas falava alto sobre o novo carro que compraria com o bônus anual. Meu pai dizia que o projeto de modernização da empresa, liderado pelo Lucas, seria a salvação do grupo. Eu escutava tudo. Em silêncio. Com os dentes cerrados. Naquela mesma semana, Lucas anunciou um jantar em família para celebrar os novos tempos da empresa. Eu fui obrigada a comparecer. Sentei-me à ponta da mesa. Era a única que não tinha taça de vinho. A única que não recebeu elogios. Quando o garçom chegou com o prato principal, meu pai disse: Pode levar esse para a viagem. Ela está acostumada a comer sozinha. A mesa explodiu em risos. Eu apenas sorri. Mas naquele instante, enquanto cortava o pão duro do restaurante barato onde celebravam a falência disfarçada de sucesso, eu decidi. Eu entregaria tudo. Com método, com frieza, com precisão. Porque se eles achavam que eu voltaria me arrastando. Estavam muito mais cegos do que jamais imaginei. Não foi difícil conseguir o que eu precisava. A maioria das pessoas que trabalham para grandes empresas são treinadas para obedecer, não para pensar. Eu sabia disso desde o 2º semestre da faculdade, quando aprendi que sistemas só são seguros até o momento em que alguém inteligente decide não seguir ordens. E foi exatamente o que eu fiz. Na manhã seguinte ao jantar miserável, entrei na empresa com crachá de estagiária. Cumprimentei o porteiro com o mesmo sorriso tímido de sempre. Subi as escadas do prédio principal como se ainda fosse aquela garota calada e esforçada que todos ignoravam. Mas, por dentro, eu carregava dinamite nos bolsos. Bastava um fósforo. No 8º andar, entrei na sala do setor de controle de dados. Era um espaço amplo, mal iluminado, abafado, como se os segredos da empresa transpirassem pelas paredes. Passei pela equipe, que sequer notou minha presença. Eles estavam acostumados comigo. A menina das planilhas. A das madrugadas solitárias. A que nunca reclamava. Eu me sentei e abri meu notebook. Respirei fundo. O arquivo que eu carregava na nuvem, com todos os relatórios, históricos de acesso, registros de manipulação dos dados e provas das irregularidades, tinha agora um nome novo. Ruína_Martins_final.docx. Tudo estava lá. A falência disfarçada de progresso. O projeto de expansão que era apenas uma lavagem de incompetência. As contratações fantasmas feitas pelo meu irmão. A planilha de bonificações fictícias que beneficiava apenas os amiguinhos dele. E o melhor, tudo auditável. Tudo real. Tudo incontestável. Enquanto isso, em casa, o clima era de celebração. Lucas desfilava com um novo relógio no pulso, e meu pai repetia, dia após dia, que ele seria o novo CEO em breve. A cada frase, eu sentia o desprezo latejando como um soco. Olha só, Helena, disse-lhe uma tarde, sentado no jardim da casa, enquanto limpava um charuto entre os dedos. Você devia procurar alguma empresa para secretariar. Engenharia não é para você. Ou então, casar, não é? Aproveitar que está nova. A vontade que eu tive foi de jogar o vaso de orquídeas na cara dele. Mas eu sorri. Sempre sorrindo. Estou considerando minhas opções, respondi. Ele riu,
como se eu fosse uma piada. E talvez, por muito tempo, eu tivesse sido. Na semana seguinte, fui chamada por Amanda para uma reunião com o comitê da consultoria. Ela havia repassado meu relatório à alta direção da empresa de auditoria. E, ao contrário do que eu esperava, eles queriam mais. Helena, você entende que isso aqui é suficiente para abrir uma investigação federal? Perguntou um dos diretores com uma expressão grave. Sim. Mas não é o suficiente para impedir que joguem a culpa nos estagiários. Respondi com firmeza. Ele me encarou, surpreso. Amanda sorriu de leve. O que você sugere? Me deixem continuar por mais 2 semanas. Eu quero entregar o nome de cada cúmplice. Quero que, quando cair, não sobre ninguém para se reerguer. Eles hesitaram. Mas aceitaram. Eu saí daquela sala com um documento assinado me autorizando a investigar e registrar, sob anonimato protegido, qualquer irregularidade interna. A filha desdenhada acabava de ser autorizada a dissecar a empresa da própria família. Em casa, a pressão aumentava. Você ainda não arrumou emprego? Minha mãe perguntou, cruzando os braços na cozinha, enquanto eu terminava de lavar a louça. Já está ficando feio, Helena. Até a sua prima trabalha em loja de cosméticos. Por que você se acha melhor? Eu não me acho melhor, respondi. Só acho que mereço não viver de migalhas. Você já vive de favor, retrucou ela, fria como sempre. Essa casa ainda é do seu pai. Ah, se ela soubesse o que o tal a favor deles estava me custando, mas também o que me renderia. Lucas, ao fundo, ria de novo. Talvez ela esteja esperando que um gênio da tecnologia descubra o talento escondido da engenheira das planilhas. Vai sonhando, Helena. Eu sequei as mãos e olhei para ele. Pela primeira vez, encarei sem abaixar os olhos. Você sabe o que significa sonhar, Lucas? É acreditar em algo maior do que si mesmo. Você deveria tentar algum dia. Mas talvez seja tarde. Os sonhadores construíram um mundo que você está ajudando a destruir. Ele não entendeu. Claro que não. E nem minha mãe. Vai estudar filosofia agora, é? Ele debochou. Divirta-se no desemprego, poeta do Excel. Eu apenas saí da cozinha. E fui direto terminar o rastreamento da conta bancária que ele usava para emitir notas frias. Era um número em nome de uma empresa de fachada, criada 6 meses atrás. Transferências mensais. Contratos simulados. Tudo digitalizado, criptografado e salvo no meu servidor pessoal. A cada noite, a queda dele se desenhava com mais nitidez. Na sexta-feira daquela semana, recebi um convite inesperado, uma cerimônia de reconhecimento aos novos talentos da empresa. Meu nome estava na lista. Mas não como Helena Martins. E sim como Helena Acosta. O evento seria realizado no hall principal da sede da empresa, com transmissão ao vivo para as filiais. Lucas, obviamente, seria o mestre de cerimônias. O plano já estava claro na minha cabeça. Na noite do evento, coloquei um vestido simples. Cabelos presos. Pouca maquiagem. Não queria desviar a atenção da bomba que eu prestes a lançar. Meu pai me viu saindo de casa e debochou. Vai aonde toda arrumada? Encontrou um homem rico para salvar sua vidinha? Eu não respondi. Porque aquela seria a última vez que ele ousaria me chamar de peso morto. Quando entrei no hall, a música instrumental suave tocava ao fundo. A plateia era feita de funcionários, diretores e acionistas minoritários. Lucas subiu ao palco, de terno azul escuro, e começou a falar, inflado de orgulho. Hoje celebramos o talento que impulsiona nossa empresa. A juventude que transforma problemas em soluções. Ele fez uma pausa dramática. E nada melhor do que reconhecer o trabalho da jovem promessa que, mesmo sob anonimato, transformou a estrutura de dados e expôs vulnerabilidades que jamais veríamos. Todos aplaudiram. Senhoras e senhores, com vocês, Helena Acosta. Eu caminhei até o palco com passos firmes. Lucas, ao me ver, travou. Foi como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As câmeras captaram sua expressão, em tela cheia, pálido, perplexo, tentando disfarçar.
Surpresa, sussurrei ao microfone, para que só ele ouvisse. Peguei o microfone. Boa noite. Meu nome é Helena. Meu nome completo, como consta no meu diploma, é Helena de Assis Martins. Sim, eu sou filha do CEO. E sim, eu sou irmã do diretor de expansão. O público murmurava. O rosto de meu pai surgiu em uma das telas laterais. Ele estava assistindo da casa de praia. E é justamente por ser da família que eu sei, com detalhes, como ela apodreceu por dentro. Os murmúrios viraram burburinho. Tenho aqui provas de que a alta gestão desviou verbas, forjou relatórios e manipulou dados para esconder rombos financeiros que podem levar o grupo à falência em menos de 6 meses. A sala caiu em silêncio. Os nomes estão todos aqui, incluindo o do meu irmão, Lucas Martins. Eu ergui um pendrive. Este conteúdo foi entregue aos auditores, ao conselho de acionistas e, desde hoje, está registrado em cartório, sob protocolo judicial. Lucas avançou 2 passos, nervoso. Isso é um ataque pessoal. Não, interrompi. Isso é justiça. E se eu fosse você, começava a procurar um advogado. A plateia congelou. O som foi cortado. As luzes mudaram. E eu desci do palco em silêncio. Quando cheguei em casa naquela noite, minha mala já estava pronta. Eu mesma a havia deixado assim. Sabia que não poderia mais viver ali. Mas, antes de sair, deixei um envelope sobre a mesa da sala. Dentro, uma única folha, com a cópia do documento da auditoria. Escrito à mão, um bilhete. Para quem achava que mulher não serve para números. E então, com um último olhar para a casa que nunca foi lar, bati a porta e fui embora. Eu não tinha vencido ainda. Mas eles tinham acabado de perder tudo. Eu não voltei para casa naquela noite. Nem na seguinte. E, sinceramente, não tinha mais nenhuma intenção de voltar. Instalei-me num pequeno flat alugado por temporada, no centro da cidade. Simples, com cheiro de madeira antiga e um ruído constante vindo da rua, mas era meu território seguro. Pela primeira vez, em muitos anos, eu podia trancar uma porta e sentir que estava protegida. Mas a calmaria não durou. Na manhã seguinte à apresentação, meu nome explodiu nos grupos internos da empresa. Mensagens anônimas, ameaças veladas, ofensas públicas. No LinkedIn, alguém havia criado um perfil falso no meu nome com a legenda: traidora da própria família. Desonra para os Martins. Lucas, claro, foi o primeiro a reagir oficialmente. É lamentável que uma pessoa emocionalmente estável tenha sido infiltrada nos sistemas da nossa empresa, dizia ele em vídeo. Estamos tomando todas as medidas legais. Meu pai está arrasado. Essa menina precisa de ajuda médica, não de aplausos. Menina. A mesma menina que sustentava a estrutura de dados da empresa havia 2 anos. A mesma que eles descartaram como lixo. A mesma que eles agora tentavam pintar como louca. Mas eles não sabiam que eu havia previsto isso. Cada passo. Eu já havia agendado minha reunião com a imprensa. E com o Ministério Público. Todos os documentos estavam salvos, criptografados e distribuídos em backups remotos. Ninguém podia mais silenciar o que eu tinha revelado. Mas se eles não podiam calar a minha denúncia, tentariam calar a mim. Na terceira noite, acordei com um barulho estranho do lado de fora do flat. Eram passos apressados na escada de incêndio. Me levantei em silêncio, coração acelerado. Espiei pela fresta da janela, 2 homens com bonés abaixados rondando a porta do corredor. Não batiam. Não chamavam. Apenas esperavam. Peguei o celular com mãos trêmulas. Liguei para Amanda. Helena? É tarde, aconteceu algo? Eles estão aqui. 2 homens. Na porta. Não é coincidência. Ela entendeu na hora. Pegue sua mochila e vá para o endereço que te passei no e-mail criptografado. Está em seu nome, mas com CPF alternativo. Já está tudo pronto. Eu tremia. Mas cada célula do meu corpo gritava que aquilo ainda não era o fim. Era só o início da próxima fase. Horas depois,
já em um novo endereço, um apartamento empresarial alugado pela consultoria, sentei diante do espelho e respirei fundo. Minha imagem refletida parecia outra mulher. A pele mais pálida, os olhos fundos de cansaço e tensão. Mas havia algo diferente ali também, uma firmeza no olhar que eu jamais havia visto em mim antes. Eles podiam tentar me caçar. Podiam me difamar, me perseguir, me pintar como desequilibrada. Mas não podiam mais me apagar. Eu era a ameaça que eles criaram com desprezo. E agora, não havia retorno. 3 dias depois, a manchete estourou. Engenheira expõe esquema milionário em empresa do interior. Diretores e herdeiros são investigados. O nome Helena de Assis Martins ocupava as primeiras linhas de todos os portais locais. E, para o desespero da minha família, a matéria não vinha de um blog qualquer. Era uma reportagem da maior emissora nacional, com entrevistas, prints dos documentos e análises jurídicas confirmando a gravidade do caso. O rosto do meu pai, capturado na porta da empresa, tinha perdido o tom bronzeado de sempre. Olhos vermelhos, semblante vazio. Lucas apareceu em seguida, de óculos escuros e expressão de pânico. Ela vai se arrepender disso. A gente ainda tem aliados. Vamos desmentir tudo, grunhiu ele à imprensa. Mas ninguém acreditava mais. A ruína já havia começado. Os aliados deles começaram a desaparecer. Empresas cancelaram contratos. Investidores pediram auditorias independentes. Um banco congelou a liberação de um empréstimo milionário ao grupo. A bolsa local, onde as ações da empresa eram negociadas, despencou em um único dia. E os acionistas, finalmente, começaram a se perguntar: como essa garota sabia de tudo, e o herdeiro oficial não sabia de nada? Lucas, no auge da sua arrogância, cometeu um erro fatal: decidiu me processar por calúnia e invasão de sistema. Foi a gota d'água. Durante a audiência preliminar, meu advogado, um especialista em crimes digitais indicado por Amanda, apresentou a documentação completa, autorização formal de acesso aos sistemas da empresa, registros de e-mails comprovando meu vínculo técnico, comprovantes de alertas ignorados por Lucas. Quando o juiz analisou os documentos, suspirou e disse: Senhor Lucas Martins, esta corte considera a possibilidade de que o senhor não só tenha agido com negligência administrativa, como também com fraude corporativa. Este processo será investigado com prioridade. Ele empalideceu. O advogado dele perdeu o chão. E eu, pela primeira vez, sorri abertamente dentro de um tribunal. Mas aquilo ainda não era justiça. Era só o começo da humilhação pública que eles tanto mereciam. Mesmo com o mundo caindo sobre suas cabeças, minha família ainda tentava me atingir com o que restava, veneno emocional. Recebi uma carta da minha mãe. Sim, uma carta. Escrita à mão, como se ela fosse uma mártir de novela. Filha, nunca pensei que você fosse capaz de destruir tudo assim. Seu pai está doente. Seu irmão não dorme mais. Você está feliz com isso? Tudo o que pedíamos era lealdade. Você nos traiu. Que tipo de mulher faz isso com a própria família? Eu reli aquele parágrafo umas 10 vezes. E em cada leitura, a revolta crescia mais. Lealdade? Eles me chutaram como um peso. Me ridicularizaram, me ignoraram, me humilharam. Doente estava eu, de anos de silenciamento. E agora que a verdade apareceu, eles me chamam de traidora? A única resposta que dei foi enviar a ela um envelope. Dentro, uma cópia do meu diploma. No verso, escrevi: foi com este o desperdício de mensalidade o que salvei a empresa. E destruí a farsa. Com amor, sua filha ou menina. Mas eu ainda não estava satisfeita. Porque justiça é um conceito amplo. E vingança bem feita precisa de um encerramento digno. Eu decidi comprar as ações minoritárias da empresa. Com o apoio de 2 investidores anônimos e com meu nome limpo perante o mercado, fiz uma proposta estratégica. E, quando percebi, eu era a nova acionista majoritária. Ninguém me viu chegando. Nem mesmo meu pai. No dia da reunião do conselho, entrei na sala vestindo um blazer cinza claro e um sorriso afiado. Os diretores, muitos dos quais haviam me ignorado no passado, agora se levantaram para me cumprimentar.
Boa tarde, senhores. Vamos começar? Lucas estava sentado ao fundo. Murcho. Envergonhado. Tentando não me encarar. Temos um novo quadro societário, disse o presidente do conselho. A nova acionista majoritária assumirá a presidência interina até que se reestruture a empresa. Ele fez uma pausa. Bem-vinda, engenheira Helena Martins. Sim. Aquilo ecoou como um trovão. Meu pai não apareceu. Estava doente, segundo os rumores. Ou talvez apenas envergonhado demais para encarar a filha que ele sempre tentou apagar. Lucas, por sua vez, pediu demissão 3 dias depois. Mas não sem antes tentar negociar uma saída honrosa. Posso assinar um acordo de confidencialidade e sair em silêncio. Só peço uma compensação. Eu ri. Você já foi muito bem pago por anos para fundar esta empresa. Sua compensação é o silêncio. E o esquecimento. E assim, o último pilar da fachada Martins desabou. De volta ao meu apartamento, à noite, encostei na janela e olhei para a cidade. Não era vingança, no fim das contas. Era algo maior. Era libertação. Eles disseram que eu era um desperdício. Eles disseram que eu fracassaria. Eles disseram que eu voltaria de joelhos. E eu voltei. De salto alto, blazer de CEO e um diploma debaixo do braço. Mas não pedi desculpas. Eu pedi silêncio. E eles aprenderam a me ouvir. Assumir o topo não foi como subir ao palco de um prêmio. Foi como invadir o ninho de cobras com uma tocha acesa nas mãos. No primeiro dia como presidente interina, a sala da diretoria parecia sorrir para mim com dentes afiados. Os olhares dos gerentes seniores, todos homens que um dia me viram como a filha do chefe, ardiam com desconfiança. Nenhum deles me parabenizou. Nenhum estendeu a mão. Mas eu também não esperava flores. Eu sabia que eles me queriam fraca. Que estavam esperando o menor sinal de vacilo para me devorar. Não dei. Dei ordens. Diretas, claras, irrefutáveis. Revisei contratos, cancelei reuniões inúteis, demiti 3 gerentes envolvidos nas fraudes, reinstalei o sistema de dados original e convoquei uma força-tarefa para identificar todos os contratos contaminados por favorecimento familiar. Eu virei uma tempestade com o CPF. Nos bastidores, porém, minha família ainda tentava respirar. Lucas, mesmo fora da empresa, ainda mantinha amigos infiltrados. Um deles, um tal de Roberto Teles, gerente de operações da filial de São Vicente, tentou sabotar um pedido estratégico, esvaziou um galpão e enviou a carga errada para um cliente-chave. Achei o erro em tempo. Corrigi. E mandei chamá-lo à sede. Quando ele entrou na minha sala, fingindo surpresa, eu já tinha o relatório na mão. Você realmente achou que eu não veria? Perguntei, sem levantar o tom. Deve ter sido um engano do sistema, ele gaguejou. Engano é você achar que ainda tem espaço aqui dentro. Seu crachá está desativado. Você sai agora. E, se tentar prejudicar a empresa novamente, eu mesmo envio o processo por sabotagem industrial. Ele saiu sem olhar para trás. Naquela mesma semana, recebi um e-mail. Sem assunto. Sem remetente identificado. Apenas um anexo, uma foto minha saindo de casa com um círculo vermelho ao redor do meu rosto. E uma única frase digitada em letras minúsculas. Se continuar, vai se arrepender. Não tremi. Mas não ignorei. Enviei o e-mail à polícia e acionei o protocolo de segurança da consultoria. Instalei câmeras, revisei senhas, contratei um motorista particular. O que minha família não entendia era que eu não era mais a menina calada da casa dos fundos. Eu era uma ameaça. Uma mulher com todas as chaves. E nenhuma misericórdia. No meio de tudo isso, a notícia chegou: meu pai tinha dado entrada em um hospital. Crise hipertensiva, disseram. Minha mãe, que não me ligava havia semanas, me mandou uma mensagem desesperada. Você matou seu pai de desgosto. Ele está muito mal. Por favor, venha vê-lo. Desgosto? Eles me deram anos de dor e desprezo. O mínimo que podiam sentir agora era desconforto.
Ignorei a mensagem. Mas soube, por fontes internas, que meu pai não estava nada doente. A internação era estratégica. Uma última tentativa de manipulação emocional para que eu abrisse mão do cargo. Funcionária com a filha que eles criaram para obedecer. Mas não com a mulher que eles ensinaram a ser implacável. Na semana seguinte, o conselho convocou uma nova reunião. Um dos antigos conselheiros, visivelmente pressionado por influências externas, sugeriu uma votação para a retirada da minha presidência interina, alegando um clima hostil e autoritário. Eu o olhei nos olhos e perguntei: qual parte do autoritário o incomoda mais? O fato de eu não pedir permissão para agir? Ou o fato de eu ser mulher? Silêncio na sala. Porque, se for pela eficácia, tenho relatórios aqui que mostram que em 10 dias sob minha gestão, a empresa reverteu uma curva de queda de 4 meses. Cortei custos, salvei contratos e recuperei a credibilidade da rede com clientes. Querem mesmo me tirar, ou só não conseguem suportar o fato de que sou melhor que os homens que vocês protegiam? Nenhuma réplica. A votação foi suspensa. Mas não foi só dentro da empresa que encontrei resistência. A cidade, acostumada a ver os Martins como realeza local, ainda digeria a ideia de que a filha problemática agora comandava tudo. Recebi convites para entrevistas em rádios, convites que recusei. Eu não precisava de palco. Precisava de foco. E tempo. Porque havia um último nó para desatar. A herança. Pouco antes de toda a queda, meu pai havia alterado o testamento. Deixou a maior parte dos bens imóveis, investimentos, carros de luxo, para Lucas. Para mim, havia deixado um quadro sentimental do avô, como se eu fosse uma lembrança, não uma herdeira. Mas aquele quadro, ao que tudo indicava, tinha um segredo. Foi minha tia-avó, a única que nunca me tratou como lixo, quem me ligou certa noite. Seu avô deixou algo para você escondido naquele quadro, Helena. Ele sabia que seu pai não te deixaria nada. Disse que só você entenderia. Corri até a casa antiga da família. A propriedade estava fechada, mas eu tinha as chaves antigas. Lá estava o quadro, uma pintura emoldurada de um campo de trigo com uma casa ao fundo. Quase ninguém prestava atenção naquilo. Virei o quadro. E lá, colado à parte interna da madeira, estava um envelope selado. Dentro, havia uma escritura. A escritura da primeira loja do Grupo Martins. No meu nome. Datada de 15 anos atrás. Com uma carta do meu avô. Helena, eles nunca verão você como herdeira. Mas eu vi. Você é a única que entendeu o que significa construir algo do nada. A primeira loja é sua. Porque o futuro da família está em você. Não deixe eles apagarem isso. Chorei. Mas não de dor. Era orgulho. Finalmente, orgulho de carregar aquele sobrenome. Não por causa deles. Mas apesar deles. Voltei à empresa na segunda-feira com a escritura em mãos. E convoquei uma reunião extraordinária com os acionistas. Expliquei, em detalhes, como começaria um novo braço da empresa, uma rede moderna, sustentável, digitalizada, partindo da loja original. Uma nova Martins, sem os podres do passado. Quem quiser me seguir, terá participação. Quem quiser continuar com os fantasmas, pode sair agora. Metade da sala ficou. A outra metade saiu. Eu não pedi que voltassem. À noite, sozinha no novo escritório da loja original, agora revitalizada, sentei-me diante do balcão antigo e olhei para a rua. Me vi, aos 12 anos, entregando panfletos da loja nas calçadas. Ninguém ali sabia que eu era filha do dono. Meu pai dizia que não podia manchar a imagem da família com uma menina de voz fina e aparência simples. E ali estava eu agora. No comando. Sozinha. Mas livre. No dia seguinte, recebi outra mensagem. Era de Lucas. Parabéns, irmã. Você venceu. Mas saiba que a gente sempre vence no fim. O sangue ainda é o mesmo. Não respondi. Mas pensei. O sangue pode ser o mesmo, Lucas. Mas o coração. Esse eu nunca dividi com vocês. E foi nesse instante que percebi.
Eu não tinha apenas vencido a empresa. Tinha vencido a mim mesma. A garota que um dia pediu por aprovação havia morrido. No lugar dela, nasceu a mulher que escreve suas próprias regras. Com sangue, lágrimas e o tipo de coragem que só se aprende quando tudo ao redor desmorona. A notícia se espalhou como incêndio em palha seca. A loja original da família Martins, abandonada por anos e tida como relíquia sem valor, havia reaberto sob nova direção. Mas o detalhe que mais provocou o ranger de dentes foi o nome na fachada. Martins. Mas em vermelho sangue. E só. Sem primeiro nome, sem cargo, sem afiliação. Eles sabiam que era meu. Os jornais locais noticiaram o renascimento da loja como o começo de uma nova era empresarial para a região. Entrevistas foram solicitadas, parcerias oferecidas. E eu recusei a maioria. Não queria transformar minha vitória em espetáculo. Ela era minha. Íntima. Um altar que construí com os tijolos que eles jogaram contra mim. Ainda assim, a cidade falava. Comentava. Apontava. E foi inevitável, o convite chegou. A Câmara Empresarial Municipal, a mesma que durante anos endeusou meu pai e meu irmão, estava promovendo um evento de homenagem aos novos líderes da inovação no setor comercial. O nome Helena de Assis Martins estava na lista dos 3 homenageados da noite. Por um segundo, pensei em recusar. Mas, naquele instante, me dei conta de que ainda faltava um último acerto de contas. Um desfecho público. Um encerramento simbólico para a farsa que minha família encenou por tantos anos. Então eu aceitei. A noite do evento foi ensolarada, mesmo sendo inverno. O céu limpo parecia zombar da tensão contida no ar. Cheguei sem seguranças, sem fotógrafos, sem maquiagem pesada. Apenas um vestido preto de tecido firme, salto baixo, cabelo preso num coque simples. Na entrada do salão, vi os nomes dos homenageados dispostos sobre pequenos pedestais de acrílico. Lá estava o meu. Helena de Assis Martins, fundadora e CEO do Novo Martins. Logo abaixo, o nome do segundo homenageado, um empresário de tecnologia. E o terceiro. Lucas Eduardo Martins, ex-diretor do Grupo Martins. Reconhecimento póstumo de legado empresarial. Quase ri. Eles haviam colocado o nome dele? Depois de tudo? Mas entendi na hora. Aquela era a última cartada da minha família. Apelar ao emocional da cidade. Vender a imagem de um herdeiro caído injustamente, um mártir empresarial. Um nome para tentar eclipsar o meu. Tarde demais. O salão estava cheio. Empresários, jornalistas, políticos locais. A maioria me observava com uma mistura de respeito contido e temor velado. Ninguém sabia ao certo o que eu faria no palco. E era exatamente assim que eu queria. O mestre de cerimônias chamou o primeiro homenageado. Ele falou por 20 minutos sobre inovação, tecnologia e juventude. Recebeu aplausos. Em seguida, chamaram Lucas. Obviamente, ele não estava presente. Mas minha mãe subiu ao palco com um envelope em mãos. Vestia luto. Luto teatral. Um xale preto, rosto abatido, olhos marejados. Estou aqui representando meu filho, Lucas Martins, que enfrentou injustiças e perseguições. Peço respeito à memória de quem tentou salvar esta empresa. Helena, minha filha, se ainda lhe resta humanidade, escute isso. Disse, erguendo o envelope. Alguns no salão aplaudiram, outros se entreolharam em silêncio. Ela desceu do palco, deixando o envelope sobre o púlpito. O mestre de cerimônias respirou fundo e anunciou. E agora, chamamos ao palco a senhora Helena de Assis Martins. Eu subi. Devagar. Sem sorrir. Segurei o microfone com firmeza. Esperei o silêncio. E então, falei. Boa noite. Este envelope, deixado por minha mãe, provavelmente contém mais uma tentativa de pintar meu irmão como um herói injustiçado. Fiz uma pausa. Mas heróis não fraudam contratos. Não humilham mulheres. Não riem quando o pai chama a própria filha de desperdício. A sala congelou. Eu me formei em engenharia de dados sendo chamada de a menina inútil.
Voltei para casa e ouvi que jamais teria futuro. Durante anos, assisti meu irmão destruir a empresa da nossa família enquanto era aplaudido como gênio. Hoje, os números falam por si. Ele não apenas faliu moralmente. Ele quase levou todos vocês junto. Fitei os olhos do público. Uma a uma. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui porque resisti. Porque ninguém me deu as chaves. Eu as arranquei das mãos de quem tentou me trancar do lado de fora. Abri o envelope diante de todos. Dentro, havia uma carta com a letra de Lucas. Uma tentativa de apelo emocional. Ele me chamava de irmã querida, dizia que se tivesse outra chance, faria tudo diferente, e terminava com: se um dia precisar, ainda sou seu irmão. Eu ergui a carta. Isso, disse, rasgando lentamente o papel ao meio, é o que sobrou do legado de quem ri do sofrimento alheio. O salão explodiu em silêncio. Um silêncio tão absoluto que me dava mais força do que qualquer aplauso. Eu não aceitei o convite de vocês para me redimir com minha família. Eu aceitei para mostrar que é possível reconstruir até o que foi feito para te destruir. Não me chamem de herdeira. Não me chamem de milagre. Me chamem pelo que sou, consequência. Desci do palco. Sem prêmio, sem pose. Apenas verdade. Do lado de fora, minha mãe me esperava. Os olhos ainda teatrais. A mão trêmula. O tom de voz rouco. Você tem prazer em nos destruir, não tem? Não, respondi, firme. Eu só parei de permitir que vocês me destruam. Ela tentou dizer algo. Mas as palavras morreram na garganta. Por fim, balançou a cabeça e entrou em um carro preto que a aguardava. E assim, partiu. Como sempre fez. Meses depois, a nova loja Martins se tornou referência. Reformulada, moderna, automatizada. Gerei empregos. Recuperei a confiança do mercado. Lancei um projeto de mentoria para jovens mulheres na área de tecnologia. Um repórter me perguntou: e a sua família? Algum contato? Famílias não são feitas de sobrenome. São feitas de presença. Respondi. E os Martins, para mim, são um passado que agora paga aluguel no meu terreno. Certa manhã, voltei à loja original sozinha. Caminhei até o fundo, onde ficava o antigo almoxarifado. No chão, ainda havia marcas da tinta desgastada de quando eu varria aquele espaço aos 13 anos, com medo de errar. Sentei no chão frio. Respirei fundo. Fechei os olhos. E sorri. Porque naquele instante, entendi que não tinha apenas vencido. Eu tinha renascido. E jamais permitiria que alguém me apagasse de novo. Fim. Sempre achei que a vida tinha um jeito estranho de nos preparar para o caos. Ela nos dá dias comuns, rotinas simples, almoços mornos e beijos apressados pela manhã, tudo para que, quando a queda vier, ela nos atinja de surpresa, nos deixando sem chão e sem ar. Naquela manhã, não havia sinal algum do que viria. O céu estava limpo, sem nuvens, como se o universo estivesse zombando de mim, entregando-me um dia bonito demais para a tragédia que se aproximava. Ricardo, meu marido, levantou reclamando da dor de cabeça, como fazia às vezes, e tomou um comprimido antes de sair para o trabalho. Ele ainda teve tempo de brincar com nossa filha, Clara, que estava com o uniforme amassado e o cabelo preso em um coque torto que eu tinha feito às pressas. Ele riu, beijou minha testa e disse: vou voltar cedo hoje, prometo. Foi a última promessa que ouvi dele com os olhos ainda limpos de desespero. Eu estava lavando a louça do café quando o telefone tocou. Era um número estranho, e por um segundo pensei em não atender. Mas atendi. E essa decisão mudou tudo. A voz do outro lado era tensa, atropelada. Senhora Helena? Aqui é do Hospital Municipal. Seu marido, Ricardo Menezes, sofreu um colapso no meio da rua e foi trazido de ambulância. Ele está na UTI. Senti meu corpo congelar. A água continuou correndo pela torneira, pingando no prato que eu ainda segurava. Tive que sentar no chão. Clara veio até mim, perguntando o que havia acontecido. Eu apenas a abracei, sem conseguir falar.
O mundo, aquele mundo em que eu acreditava controlar as coisas, tinha acabado de me escorrer pelas mãos. A sala de espera do hospital cheirava a desinfetante e desespero. Eu apertava os dedos de Clara com força, como se a presença dela me impedisse de afundar de vez. Eu me lembrava de tudo como em flashes, a enfermeira me guiando pelos corredores brancos, o som distante de monitores cardíacos, uma sirene que nunca parava de ecoar em algum canto. O tempo ali dentro parecia diferente, lento e cruel. Ricardo estava inconsciente, ligado a aparelhos, pálido como papel. Eu mal o reconheci. O homem forte, alto, cheio de vida, parecia agora uma sombra de si mesmo. A condição dele é grave, disse o médico, um senhor de óculos grossos e expressão pesada. Precisamos investigar a causa do colapso. Ele teve uma convulsão súbita, e o coração parou por alguns segundos. Isso não é comum para alguém tão jovem e aparentemente saudável. Eu queria gritar. Exigir respostas. Mas tudo o que consegui foi perguntar, em voz baixa. Ele vai acordar? O médico hesitou. E aquele silêncio me respondeu mais do que qualquer palavra. 2 horas se passaram. Ou talvez fossem 3. O tempo havia perdido qualquer lógica. Clara dormia no meu colo, inquieta, o rosto contra o meu peito, como se sentisse o turbilhão que eu tentava esconder. Foi então que uma enfermeira, uma mulher morena, com os olhos grandes e sinceros, se aproximou com um semblante estranho, algo entre o pânico e a urgência. Senhora Helena, por favor, traga sua filha aqui imediatamente. É importante. Agora. Mas, por quê? Perguntei, confusa, sentindo uma pontada de medo gelar minha espinha. Só venha comigo. Não há tempo para explicar aqui. Levantei com Clara nos braços. Ela já estava acordada e me olhava assustada. Mamãe, o que está acontecendo? Eu não sei, meu amor, respondi, tentando sorrir, mas minha voz falhou. A enfermeira nos guiou por um corredor mais silencioso, afastado das áreas comuns do hospital. A cada passo, meu coração acelerava. As paredes pareciam estreitar, os sons ao redor foram desaparecendo, e uma sensação de que algo estava terrivelmente errado me sufocava. Chegamos a uma porta cinza. A enfermeira parou diante dela, respirou fundo e me olhou nos olhos. O que vocês vão ver pode ser perturbador. Mas você precisa ver com seus próprios olhos. Não conte a ninguém ainda. Só veja. Ela abriu a porta. E ali estava Ricardo. Mas não era o mesmo Ricardo. Ele estava de pé. Sim, de pé. Sem aparelhos. Sem tubo. Sem marcas no corpo. Ele estava inteiro, saudável, quase vibrante. Mas não foi isso que me assustou. Foi o fato de que ele estava com outra mulher. E com outro filho. Clara apertou minha mão com força, como se instintivamente sentisse que o mundo tinha acabado de se despedaçar diante de nós. A mulher tinha cabelo ruivo, preso em um coque desleixado, e segurava uma criança de uns 5 anos nos braços. A criança era a cópia exata de Ricardo. Mesma boca, mesmo nariz, mesma expressão curiosa nos olhos. Mamãe, sussurrou Clara. Quem são eles? Eu não conseguia respirar. O ar parecia cortante. Eu me sentia traída, usada, enganada por anos sem perceber. Eu não sei, menti, embora meu coração já soubesse. Foi então que Ricardo se virou. E nos viu. Seus olhos arregalaram. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. A mulher ao seu lado também ficou paralisada. Por um segundo, o tempo congelou. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Papai. E nesse momento, tudo veio abaixo. Ele tentou se explicar. Tentou correr até mim. Mas a enfermeira fechou a porta com força e me puxou para fora. Ele não podia saber que você viria agora. Eu precisava te mostrar. Eu precisava que você visse por si mesma. Eles estão aqui há 3 dias. E ele pediu para não te avisarem. Disse que estava em uma viagem de trabalho. Mas algo não fechava. Quando o viram desmoronar na rua e ligaram para sua casa, bom, você sabe o resto. Minha mente girava.
Eu não conseguia entender. Ele teve um colapso falso. Ele fingiu estar na UTI? Não, não podia ser. Eu o vi entubado. Eu vi os tubos. Os médicos disseram que ele estava em estado grave. Mas então, aquilo não fazia sentido. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo minha garganta fechar. A enfermeira baixou a cabeça. Acho que você deve conversar com o Dr. Aníbal. Ele é quem fez a internação. Mas, prepare-se. Há mais segredos do que você imagina. Naquela noite, voltei para casa com Clara calada no banco de trás. Ela não perguntou mais nada. Apenas ficou olhando pela janela, com os olhos fixos em algum ponto invisível. Eu sentia que ela havia entendido. Crianças têm uma sensibilidade silenciosa que nós adultos fingimos não ver. Deitei na cama e fiquei encarando o teto escuro por horas. A mente vagava. As imagens voltavam, Ricardo de pé. A outra mulher. A criança. O espelho distorcido da minha vida. E então, me peguei lembrando das ausências. Das viagens sem explicação. Das noites em que ele dizia estar exausto demais para conversar. Dos beijos automáticos. Dos aniversários esquecidos. E de todas as vezes em que ele me fez sentir exagerada, ciumenta, paranoica, quando tudo que eu tinha era instinto. E amor. Um amor que agora doía como lâmina. Ali, naquela cama vazia, eu percebi, eu não conhecia o homem com quem me casei. Mas eu estava prestes a descobrir quem ele realmente era. E isso, eu prometi a mim mesma, custaria tudo o que ele tinha. E mais um pouco. O telefone tocou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Eu estava acordada desde as 4, deitada em silêncio, encarando o teto como se ele fosse me dar as respostas que eu precisava. Quando vi o nome do hospital piscando na tela, meu corpo reagiu antes da mente. Atendi, e a voz do outro lado era a do Dr. Aníbal. Senhora Helena, precisamos conversar. O mais cedo possível. A respeito do seu marido. Ele está bem? Perguntei com a voz arrastada. Depende do que a senhora considera bem. Ele acordou hoje, mas há detalhes que precisam ser esclarecidos com urgência. Eu recomendo que venha sem a criança desta vez. Aquilo soou estranho. Mas eu não discuti. Deixei Clara com minha vizinha e fui ao hospital. Meus passos pareciam mais firmes, como se, de algum modo, eu soubesse que o que viria seria pior do que eu podia imaginar e, ainda assim, necessário. Eu precisava ver tudo. Ouvir tudo. Encarar a verdade com olhos abertos, mesmo que ela me queimasse por dentro. O consultório do Dr. Aníbal era apertado e com cheiro de café frio. Ele me ofereceu uma cadeira, e eu recusei. Queria estar de pé para não me sentir fraca. Pode falar, disse, encarando-o diretamente. Ele tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa e respirou fundo, como quem se preparava para arrancar um curativo de uma ferida infeccionada. Seu marido tem 2 identidades. 2 registros distintos. 2 endereços. E 2 famílias. Não reagi de imediato. Fiquei olhando para ele como se tivesse escutado uma mentira absurda. Mas as palavras já estavam cavando dentro de mim. O quê? O nome oficial dele, registrado aqui, é Ricardo Duarte de Moura. Casado legalmente com outra mulher, Amanda Lucena. Pai de um menino chamado Miguel, de 5 anos. Ele entrou no hospital com documentos diferentes dos que a senhora apresentou. Foi isso que causou a confusão inicial. Só conseguimos cruzar as informações quando identificamos o histórico médico duplicado. Me sentei. Não por fraqueza. Mas porque tudo dentro de mim começou a girar, e eu não queria cair na frente daquele homem. Precisava manter o controle, mesmo com o coração em chamas. Quer dizer, que ele é casado com outra mulher. Ao mesmo tempo que comigo? Exatamente. E, pelo que analisamos, há pelo menos 6 anos. 6 anos. Mais da metade do tempo que passamos casados. Clara tinha 7. Isso significava que ele começou outro casamento quando nossa filha mal andava. Meu estômago embrulhou.
E a outra família sabe de mim? Não. E, pelo visto, a senhora também não sabia deles. Assenti, com as mãos fechadas em punhos no colo. O mundo girava devagar, em silêncio. O que era para ser uma internação de emergência se transformava, diante de mim, em uma sala de interrogatório emocional. Tudo desabava. Tudo ruía. Saí do hospital sem falar com ele. Não conseguia. Não queria. Meu silêncio era o único controle que eu ainda tinha. Liguei o carro e dirigi sem destino por quase 1 hora, até parar em um estacionamento de supermercado. Lá, respirei fundo e encostei a cabeça no volante. Chorei. Chorei como há muito tempo não fazia. Chorei não pelo homem, mas por tudo que foi roubado de mim, a confiança, a paz, os anos que eu entreguei de olhos fechados. E então, meu telefone tocou de novo. Era ele. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou outra vez. E na terceira, eu atendi. Mas não falei. Do outro lado da linha, ouvi a voz de Ricardo, fraca, hesitante. Helena, eu sei que não há desculpas. Mas, por favor, me escuta. Eu posso explicar. Permaneci em silêncio. Não era para ser assim. Juro. Eu me envolvi com Amanda em uma fase difícil, e as coisas se complicaram. Quando percebi, já era tarde demais. Eu não sabia como sair disso. Eu amava você, Helena. Eu ainda amo. Não aguentei. Ama? Perguntei, com a voz firme. Você ama? Um homem que ama não divide sua vida em 2 mentiras. Você me enganou. Você enganou nossa filha. Você construiu uma prisão e me trancou lá dentro, sorrindo. Eu não queria te magoar. Então por que fez? Silêncio. Você me deixou cuidar sozinha da nossa filha enquanto viajava com a outra. Fez com que eu me sentisse louca por desconfiar. Me fez duvidar de mim mesma. Eu não era sua mulher, Ricardo. Eu era apenas o seu álibi. Por favor. Acabou. Desliguei. Clara começou a me fazer perguntas naquela noite. Mamãe, o papai vai voltar para casa? Demorei para responder. Não, meu amor. Ele está doente? Está, sim. Mas não é uma doença que se cura com remédio. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, marejados. E, em silêncio, apenas assentiu. Depois foi para o quarto, arrastando o cobertor no chão. Naquela madrugada, sentei no sofá da sala com uma garrafa de vinho barata e o laptop no colo. Abri todas as pastas possíveis. Procurei contas bancárias. Movimentações estranhas. Encontrei reservas de hotel em cidades onde ele disse estar em congressos. Encontrei fotos. Mensagens. E-mails. A verdade estava toda ali. Ele tinha me deixado tantas pistas que, agora que eu sabia o que procurar, parecia impossível que eu não tivesse percebido antes. Mas eu me recusei a sentir culpa. A culpa era dele. Eu fui leal. Fui fiel. Fui a mulher que perdoou ausências, que cuidou da casa, que consolou a filha sozinha. Eu fui tudo. E ele foi nada. Na semana seguinte, recebi a visita de Amanda. Sim, ela. Descobriu sobre mim depois que ele acordou de verdade, pressionado, confessou tudo. E, para minha surpresa, ela quis me ver pessoalmente. Abri a porta e a vi ali, com o mesmo olhar de dor que eu carregava. Posso entrar? Assenti. Porque apesar de tudo, não era ela o meu alvo. Era ele. Sentamos na cozinha. O silêncio entre 2 mulheres traídas era quase sagrado. Ela foi a primeira a falar. Ele disse que era divorciado. Que tinha uma filha, mas que não via mais a ex-mulher. Eu acreditei. Ele sempre tinha uma explicação para tudo. Quando ele desmaiou na rua e não consegui encontrá-lo por 2 dias, comecei a procurar. E encontrei você. Eu precisava olhar nos seus olhos. Para saber se, de alguma forma, você também era cúmplice. Mas agora eu sei que não era.
Não era, confirmei, sem emoção. Ela respirou fundo. O Miguel, nosso filho, não entende nada. Está confuso. E eu, estou em pedaços. Assenti. Eu também. Você vai expor tudo isso? Ela perguntou. Fiquei em silêncio por um instante. Ainda não decidi. Mas ele não vai sair ileso. Isso eu prometo. Amanda me olhou com algo entre respeito e medo. Ele sempre disse que você era forte. Agora eu entendo por quê. Eu não sou forte. Só estou cansada de sangrar em silêncio. Ela se levantou. Se precisar de alguma coisa, me avise. Ele nos destruiu, mas nós duas ainda estamos de pé. Ainda, corrigi. Mas quando eu levantar por completo, ele vai cair de verdade. Ela assentiu e foi embora. E eu fiquei ali, encarando a xícara de chá intocada sobre a mesa, jurando a mim mesma que faria Ricardo pagar. Pela mentira. Pela traição. Pela filha que ele ousou abandonar em nome de um capricho. E pela mulher que ele achou que nunca descobriria a verdade. Mas ele esqueceu que mulheres como eu não apenas sobrevivem. Elas revidam. As semanas seguintes foram uma mistura de silêncios profundos e decisões afiadas como navalhas. Não havia mais lágrimas. Não havia mais perguntas. Só havia a certeza de que algo em mim havia morrido, mas algo novo também nascia. Uma versão de mim mesma que eu nunca imaginei ser capaz de existir. Eu estava em guerra. E a guerra exige preparo. Comecei organizando os papéis. Advogados, registros, provas, testemunhas. Não queria vingança movida por impulso, mas justiça com método. Cada extrato bancário oculto, cada comprovante de viagem, cada recibo de hotel com nome falso, tudo foi separado em pastas. Era irônico, durante anos, ele debochou do meu hábito de arquivar documentos, de guardar cada nota, cada e-mail. Chamava-me de paranoica. Agora, minha paranoia era o que o destruiria. Clara percebeu minha mudança. Crianças sempre percebem. Mas, em sua sabedoria infantil, não perguntava. Apenas me observava com olhos atentos, como se esperasse o momento certo de fazer parte daquilo. Na segunda-feira seguinte, fui ao cartório. Solicitei uma certidão negativa de casamento com o nome dele. Em seguida, pedi uma cópia da certidão de casamento dele com Amanda. Lá estava, Ricardo Duarte de Moura, casado há 6 anos com Amanda Lucena Moura. Engoli em seco. Tudo era real legal. Frio. Ele assinará papéis diante de um juiz. Jurar a fidelidade a outra mulher enquanto ainda dormia em minha cama. Enquanto segurava Clara nos braços. Enquanto dizia que amava a mim. Mas, mais do que tudo, ele havia cometido um crime. Bigamia. E isso seria o começo do fim para ele. No dia em que decidi voltar ao hospital, vesti minha roupa mais sóbria. Cabelos presos. Batom claro. Sandália baixa. Eu queria parecer exatamente o oposto da mulher devastada que ele imaginava. Queria ser calma. Fria. Controlada. Entrei no quarto sem bater. Ricardo estava sentado, com um livro nas mãos. Quando me viu, arregalou os olhos. Helena. Não respondi. Fechei a porta, coloquei minha bolsa sobre a cadeira e me sentei à frente dele. Então é isso, comecei. 6 anos de mentira. 2 lares. 2 camas. 2 alianças. Ele tentou falar, mas ergui a mão. Não diga que me ama. Não diga que se arrepende. Não diga que não teve escolha. Porque você teve. Sempre teve. Mas preferiu o conforto da covardia. Ele abaixou a cabeça. Eu ia contar, juro. Só, não sabia como. As coisas saíram do controle. E quando me vi, já tinha ido longe demais. E sua solução foi manter as 2 vidas? Eu nunca quis machucar ninguém. Mas machucou. E não foi só a mim. Clara, minha voz falhou. Você tem ideia do que fez com nossa filha? Ela pergunta por você todos os dias. E eu minto.
Minto para protegê-la. Para que ela não saiba que o pai dela é um impostor. Ele chorou. Mas as lágrimas dele não me comoveram. Você chorando não muda nada, Ricardo. Você destruiu tudo. Mas sabe o que me dói mais? Incline-me para frente. É saber que, mesmo com tudo isso, você ainda acha que merece minha compreensão. Que ainda acredita que pode convencer alguém de que é o coitado dessa história. Ele me olhou em silêncio, respirando com dificuldade. Helena, você vai me denunciar? Sorri de lado. Ah, Ricardo, você me ensinou uma lição valiosa. Você me ensinou que amor não é desculpa. Que perdão não vem de graça. Que mulheres como eu são perigosas quando param de esperar. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa e deixei um envelope sobre a mesa. Aqui está uma cópia da denúncia registrada hoje. Bigamia. Falsidade ideológica. E não se preocupe, não foi minha palavra contra a sua. Foram provas. Datas. Documentos. Testemunhos. Ele arregalou os olhos. Você me denunciou? E ainda nem comecei. Saí do hospital com os ombros eretos. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de mim mesma. Eu não havia gritado. Não havia implorado. Não havia chorado. Eu tinha sido firme. Racional, cruel, se ele assim quisesse ver. Mas, para mim, aquilo não era crueldade. Era justiça. Ao chegar em casa, Clara veio correndo e pulou em meu colo. Envolveu meus ombros com seus bracinhos finos e disse: Eu sonhei com você sorrindo, mamãe. Aquilo me desmontou por dentro. Um dia você vai entender tudo, minha pequena. E vai se orgulhar de mim. Ela apenas encostou o rosto no meu pescoço e sussurrou: Já me orgulho. 2 dias depois, fui chamada para depor na delegacia. O delegado, um homem sério e direto, ouviu meu relato com atenção. Apresentei todos os documentos. Contei tudo, com calma e precisão. Ao final, ele me disse: É raro vermos mulheres com esse sangue frio em situações assim. A maioria entra em colapso. Eu entrei. Só não deixei que ninguém visse, respondi. E a senhora está ciente de que isso pode resultar em prisão? Estou ciente. E espero que aconteça. O processo foi rápido. O caso gerou comoção. 2 famílias. 2 crianças. 2 casamentos. Amanda e eu fomos chamadas para depor no mesmo dia. Ela chegou antes. Estava com os olhos vermelhos, mas firme. Obrigada por não esconder a verdade, ela disse. A verdade nunca me pertenceu. Ela sempre esteve aí. A diferença é que agora ela tem nome e endereço. Ela assentiu. Ele foi expulso de casa. Não vai mais ver o Miguel. Nem eu quero, nem ele quer. Ricardo me destruiu por dentro. Ele tentou fazer o mesmo comigo. Mas fracassou. Por quê? Porque eu sei exatamente o que fazer com o que restou. Na semana seguinte, fui chamada pela escola de Clara. A coordenadora queria conversar sobre o comportamento dela. A Clara tem sido mais introspectiva do que o normal. Está desenhando coisas fortes. Como assim? Ela me mostrou os desenhos. Um coração partido, um homem com 2 rostos, uma menina chorando. Segurei as lágrimas. Eu estou tentando poupá-la. E talvez seja isso que esteja ferindo mais. Crianças sentem. Mesmo quando não entendem. Talvez ela precise saber a verdade, na medida do possível. Cheguei em casa decidida. Clara estava brincando com as bonecas no tapete da sala. Sentei ao lado dela e disse: Podemos conversar um pouco? Ela assentiu. O papai fez uma coisa errada. Ele mentiu para mim e para você. Ele tinha outra casa. Outra família. Eu já sabia, disse ela, com naturalidade. Fiquei sem reação. Você sabia? Sim. Ouvi você conversando no telefone aquele dia. Depois vi seu rosto.
E entendi. Engoli em seco. E você está com raiva dele? Ela olhou para mim com maturidade assustadora. Estou triste. Mas não quero mais que ele me abrace. Nem que volte. Só quero você, mamãe. Abracei minha filha com força. E jurei, ali mesmo, que protegeria sua paz com minha própria alma. À noite, recebi um e-mail do advogado de Ricardo. Ele queria negociar um acordo. Retirar a denúncia em troca de um valor considerável em dinheiro. Ele venderia o carro, entregaria o apartamento, faria o que fosse preciso. Respondi com uma única frase. Eu não estou à venda. E sua liberdade também não deveria estar. Bloqueei o e-mail. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não porque as dores haviam acabado. Mas porque, finalmente, eu havia decidido que não era mais vítima. Eu era o fim da mentira. E o começo da minha nova história. As coisas pareciam ter se acalmado por fora, mas dentro de mim, tudo fervia. Não havia mais gritos, não havia mais perguntas, apenas a espera silenciosa por um estupim. E ele veio. Como sempre vem. Sem aviso. Sem cerimônia. Foi em uma tarde comum, dessas em que o tempo passa devagar e o sol entra pela janela com preguiça. Clara estava desenhando no tapete, e eu tentava adiantar o jantar. O celular vibrou. Era uma mensagem da minha amiga Melissa, que trabalhava em uma redação local. Você está vendo isso? Abaixo, um link de notícia com o título em letras garrafais. Empresário comete bigamia por 6 anos e é denunciado por 2 esposas. Abri a matéria. Lá estava ele, a foto que usei tantas vezes em porta-retratos agora ilustravam o escândalo. Ricardo Duarte de Moura, ou Menezes, como ele se apresentava para mim, estava sendo exposto. A matéria trazia detalhes. Não meu nome, nem o de Amanda, graças à proteção legal que solicitamos. Mas a história estava toda lá, as viagens, os filhos, as datas conflitantes de casamento. O mundo finalmente sabia quem ele era. E eu? Eu não chorei. Eu sorri. Nos dias que se seguiram, as reações foram uma mistura caótica de curiosidade e julgamento. Pessoas que nunca haviam me ligado antes agora surgiam com mensagens cheias de meu Deus, eu não sabia, ele parecia tão bom marido. Outras, mais discretas, apenas sumiram. A vizinha que antes acenava todos os dias agora desviava o olhar. É sempre assim, quando a máscara cai, o mundo inteiro age como se nunca tivesse notado o disfarce. Na escola, Clara começou a ser alvo de cochichos. Professores tentavam disfarçar, mas era óbvio. As crianças falavam. Algumas repetiam coisas que ouviram em casa. Uma delas teve a audácia de dizer: sua mãe prendeu seu pai porque ele tinha 2 famílias. Ele só queria ser feliz. Clara me contou isso à noite, com os olhos cheios d'água. Eu não quero mais ir para a escola, mamãe. Sentei ao lado dela, acariciando seus cabelos com cuidado. As pessoas falam o que não entendem, meu amor. E às vezes, elas repetem as mentiras dos adultos. Mas você sabe a verdade. E a verdade mora aqui, coloquei a mão sobre seu peito. E aqui toquei o meu. Ela assentiu. Mas algo em seus olhos mudou. Ela estava crescendo depressa demais. E aquilo me partia por dentro. Ricardo, por outro lado, não estava lidando tão bem com o peso da realidade. Soube que havia sido demitido da empresa em que trabalhava como gerente de contas. O escândalo tornará sua permanência insustentável. Ele também foi despejado do apartamento onde morava com Amanda, que não apenas o expulsou como fez questão de que a vizinhança soubesse o motivo. A notícia correu como pólvora. E, ao que tudo indicava, ele estava morando em um hotel barato no centro. Mas ele ainda não havia desistido. Comecei a receber ligações anônimas. Silêncios na linha. Cartas sem assinatura na caixa do correio. Uma delas dizia: você destruiu a minha vida. Mas isso não vai ficar assim. Era a caligrafia dele. Eu sabia. Podia reconhecer aquele traço entre mil. Fotografei, levei à delegacia e solicitei medida protetiva.
O delegado, o mesmo que ouvirá meu depoimento semanas antes, me olhou com atenção. Você tem certeza de que ele está tentando te ameaçar? Ele pode não estar tentando. Mas está conseguindo. Assinamos os papéis naquela mesma tarde. Amanda e eu nos encontramos novamente, dessa vez por acaso, em uma farmácia. Ela estava com o filho no colo e olhava para mim com um misto de compaixão e exaustão. Não trocamos muitas palavras. Apenas um aceno discreto, um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Eu sabia o que ela sentia. E ela sabia o que eu me tornará. Não éramos mais vítimas. Éramos sobreviventes que aprenderam a morder de volta. Foi então que recebi a visita que mudou o rumo de tudo. Uma mulher de meia-idade, elegante, olhos duros e batom vermelho, apareceu na porta da minha casa. Senhora Helena? Sim. Meu nome é Verônica. Sou ex-mulher do Ricardo. A primeira. O chão sob meus pés pareceu desaparecer por um segundo. Primeira? Sim. Antes de você. Antes de Amanda. Fomos casados por 8 anos. Tivemos um filho. Ele morreu em um acidente, e Ricardo nunca superou. Ou fingiu não superar. Ele se tornou alguém que eu não reconhecia. E quando descobri que ele me traía, me separei. Mas ele nunca contou para ninguém. Nem para vocês. Ela me entregou uma pasta. Aqui está tudo. Documentos. Certidão de casamento. Atestado de óbito do nosso filho. Cartas que ele escreveu. E provas de que ele me agrediu. Ele sempre teve esse padrão. 2 vidas. Mentiras. Manipulação. Vocês só não sabiam porque ele aprendeu a esconder melhor. Mas a essência nunca muda. Sentei com a pasta no colo, as mãos tremendo. Por que está me mostrando isso agora? Porque eu também esperei demais para reagir. E quando reagi, já era tarde. Mas você ainda pode fazer mais. Pode acabar com ele de verdade. Não só na justiça. Mas onde mais importa, na reputação. No orgulho. No controle que ele acredita ter sobre todas nós. Ela se levantou. Estou à disposição para testemunhar, se precisar. Chegou a hora de mulheres como nós pararem de ser apenas cicatrizes nos bastidores da vida dele. Assenti, em silêncio. E, quando fechei a porta, soube que o fim de Ricardo estava mais perto do que nunca. Na semana seguinte, Clara recebeu uma convocação do Conselho Tutelar. Ricardo havia entrado com um pedido de visita supervisionada. Alegava que sentia falta da filha, que estava emocionalmente abalado, que queria se reaproximar. Cheguei à audiência com o coração blindado. Usei tudo o que tinha, os registros da bigamia, os bilhetes ameaçadores, o histórico de mentiras. O juiz ouviu tudo com atenção. E, no final, disse: Senhor Ricardo, o senhor está, no momento, impossibilitado de exercer qualquer tipo de convivência com a menor até segunda ordem. O bem-estar da criança vem em primeiro lugar. E sua conduta, até aqui, mostra que o senhor ainda não compreende o impacto de seus atos. Ele ficou em silêncio. As mãos cerradas sobre os joelhos. Os olhos baixos. E pela primeira vez, ele parecia não ter o que dizer. Ao sair da sala, olhei para ele uma última vez. Você me subestimou. Achou que eu te amava o suficiente para engolir tudo. Para aceitar migalhas. Mas esqueceu que eu sou mais que esposa. Mais que mãe. Eu sou alguém que aprendeu a levantar da queda com os olhos abertos. Ele tentou sorrir, debochado. Isso é tudo que você tem? Cheguei perto. Muito perto. E sussurrei. Ainda não. Mas o que vem agora, é o que vai te fazer cair de vez. O nome de Ricardo caiu no esquecimento da mídia tão rápido quanto havia surgido. Como acontece com quase todo escândalo, o mundo se cansou. As manchetes sumiram. Os curiosos se calaram. Mas para mim, a história estava longe de acabar. Eu não queria que ele apenas fosse esquecido. Eu queria que ele fosse lembrado. Pela verdade. E a verdade exige palco.
recebi uma ligação do colégio de Clara. Estavam preparando a feira cultural de fim de ano. As crianças fariam apresentações temáticas, e os pais seriam convidados para assistir. Ao final do evento, a escola abriria espaço para discursos curtos de mães e pais, uma espécie de homenagem às famílias, para celebrar o amor e a importância da presença, como dizia a coordenadora. Era a oportunidade perfeita. Preparei meu discurso em silêncio, noite após noite. Eu escrevi à mão, depois digitei, depois rasguei tudo e recomecei. Não queria parecer amarga. Queria parecer real. Eu queria que todos ali soubessem que o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um. Que o monstro nem sempre tem dentes. Às vezes, ele veste gravata, segura flores e dizem eu te amo com a mesma boca que mente. No dia da apresentação, vesti Clara com uma saia branca e uma camiseta colorida com desenhos feitos por ela mesma. Ela estava animada, pulando de um lado para o outro. Mamãe, você vai falar no microfone? Vou sim, filha. Você vai contar a história do papai? Olhei dentro dos olhos dela. Não os olhos da criança, mas os da menina que estava se tornando mulher, cedo demais. Vou contar a nossa história. Ela sorriu e me abraçou com força. Então vai ser linda. O auditório da escola estava cheio. Pais, mães, avós, tios. Alguns me olhavam com curiosidade discreta. Outros fingiam não notar. Eu sabia que muitos ali tinham ouvido boatos. Mas ninguém sabia o que, exatamente, eu diria. Clara subiu ao palco com sua turma, dançou uma música sobre amizade e igualdade, e ao final me mandou um beijo do meio do palco. Eu segurei as lágrimas. Não de dor, mas de orgulho. Quando chamaram meu nome para o encerramento, o ambiente ficou silencioso. Subi os degraus com passos calmos. Segurei o papel com as mãos firmes. Ajustei o microfone. E comecei. Boa tarde. Meu nome é Helena. Sou mãe da Clara, aluna do 2º ano. Hoje eu poderia estar aqui apenas como mais uma mãe orgulhosa da apresentação da filha, e estou. Mas também estou aqui como mulher. Como mulher que sobreviveu. A primeira fileira me olhava com atenção. Algumas mães trocavam olhares. Eu continuei. Por muitos anos, eu fui casada com um homem que disse amar nossa família. Um homem que sorria em todas as fotos, que dizia estar trabalhando quando sumia, que me chamava de exagerada quando eu desconfiava. Esse homem, que muitos aqui conhecem, era o pai da minha filha. E ao mesmo tempo, era marido de outras. Sim, no plural. Ele tinha outra casa. Outro filho. E antes de nós duas, havia mais uma. Uma mulher que ele tentou apagar da história. Mas a verdade não se apaga. Um burburinho começou. Alguns pais já sabiam. Outros estavam atônitos. Eu poderia ter silenciado. Poderia ter engolido. Poderia ter deixado para lá, como tantos fazem. Mas eu escolhi lutar. Não por vingança. Mas por mim. Pela minha filha. Por todas que já foram chamadas de loucas quando estavam certas. Por todas que ouviram você deve estar exagerando quando estavam sendo traídas. Suspirei. O homem que deveria ser pai da minha filha foi denunciado. Criminalmente. Legalmente. Socialmente. Ele perdeu tudo o que construiu com mentiras. E ainda assim, tentou voltar. Tentou nos culpar. Tentou nos amedrontar. Mas aqui estamos. De pé. Mais fortes do que nunca. Meus olhos encontraram os de Clara, que me olhava do fundo da plateia com lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Sorri para ela. Minha filha sabe a verdade. E nunca mais aceitará menos do que merece. Porque viu a mãe dela se recusar a viver com medo. Viu a mãe dela dizer basta. Fechei a folha de papel. Hoje, eu celebro a minha família. Mesmo que ela tenha sido despedaçada. Porque dos cacos, nasceu algo mais resistente. E é isso que importa. Obrigada. Silêncio. E então, palmas.
Palmas tímidas, que cresceram e tomaram o auditório. Algumas mães se levantaram. Pais abaixaram a cabeça. Outros choravam em silêncio. Eu desci do palco como uma mulher que tinha vencido. Não apenas Ricardo, mas o medo. Na semana seguinte, fui chamada para uma audiência final sobre o caso criminal. Ricardo, agora magro, abatido, e com olheiras profundas, entrou na sala de audiência algemado. O processo havia avançado. E a juíza tinha em mãos os depoimentos de Amanda, Verônica, minhas provas, os registros de ameaças. O promotor foi claro. O réu construiu uma vida inteira baseada em manipulações. Usou o amor como escudo. Usou mulheres como peças em um tabuleiro. E quando a verdade surgiu, tentou calar quem ousou falar. Estamos diante de um homem que não apenas traiu votos matrimoniais. Ele traiu vidas. Histórias. Infâncias. Ricardo tentou falar. Meritíssima, eu estava doente. Em luto. Não sabia como lidar. Não tinha intenção de machucar ninguém. A juíza ergueu os olhos do processo. O senhor teve tempo para lidar. Teve tempo para buscar ajuda. Mas escolheu o caminho mais fácil: esconder, enganar, dividir-se. E agora, a verdade o alcançou. Ela bateu o martelo. Condenado por bigamia, falsidade ideológica e coação. 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Proibição de contato com as vítimas. Registro público do processo. Que sirva de exemplo. Ele foi levado. Sem glória. Sem escapatória. Sem máscara. Na porta do fórum, Amanda, Verônica e eu nos abraçamos. Não como amigas, mas como mulheres livres. E então Verônica disse: agora ele vai ser apenas um nome nos autos. E nós, a história que sobreviveu. À noite, Clara me chamou em seu quarto. Mamãe, ele vai voltar algum dia? Não mais para nossas vidas, meu amor. Ela assentiu. Ainda dói. Mas agora, dói menos. Deitei com ela na cama, abraçada, sentindo seu cheiro, seu calor, sua inocência ferida tentando se curar. E ali, naquele silêncio cheio de amor, eu entendi. Eu não havia apenas vencido. Eu havia reconstruído. Meses depois, voltei a usar meu nome de solteira. Vendi a aliança. Comprei um piano para Clara. Recomeçamos. Sem pressa. Sem medo. Com verdade. E toda vez que eu me olho no espelho agora, vejo não uma mulher destruída, mas uma mulher que se recusou a viver como sombra. Uma mulher que olhou a traição nos olhos, e não desviou o olhar. Uma mulher que transformou dor em voz. E que, quando ninguém mais acreditava, levantou por si mesma. E isso, Ricardo nunca poderá pagar. Fim.